Sistemas operacionais, professor Alexandre Freire. É isso aí, pessoal. Segunda parte da aula. Como foi dois temas, né? Foram dois temas hoje, então coloquei duas músicas. Essa aí foi O Vento, do Los Hermanos. Então vamos lá, capítulo... Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Então, capítulo 15 agora. Ixi, como é que eu tiro esse negócio aqui? Falhas técnicas. Pronto. Então vamos lá, vamos falar sobre segurança agora. Capítulo 15. Então, quais são os tópicos aí? O problema da segurança, ameaças ao programa, ameaças ao sistema e à rede, criptografia como uma ferramenta de segurança. Aí a gente vai parar por aqui, tá? Na aula de hoje. Eu não vou fazer o capítulo 15 todo, não. Tá bom? A gente vai até a metade aí, mais ou menos. Aí depois para o final do capítulo... Bom, aí na aula que vem eu retomo aqui os tópicos aqui e falo o que eu vou falar. Objetivos: discutir as ameaças à segurança e ataques, explicar os fundamentos da criptografia, autenticação e hashing, examinar os usos da criptografia na computação, descrever as diversas contramedidas para os ataques à segurança. Então vamos ver aqui, ó. O problema da segurança. A segurança deve considerar o ambiente externo do sistema e proteger os recursos do sistema. Então foi aquilo que eu tinha dito para vocês aqui na aula anterior, né? Que a diferença de proteção e segurança é que na proteção a gente está pensando ali mais no uso do próprio usuário ali de forma equivocada, às vezes causar algum dano ao sistema, né? Usar algum recurso de forma inadequada, às vezes até sem querer, né? Agora, já quando a gente está pensando em segurança, aí a gente já está pensando no ambiente externo ao sistema e de pessoas que querem fazer um ataque malicioso, né? Aí então esses intrusos, né, que são os crackers, eles tentam quebrar a segurança de várias formas diferentes, tá? O que é uma ameaça? Uma ameaça é violação de segurança em potencial, tá? Então você fala, ó, se você não colocar aqui uma senha, né, você está deixando que é uma ameaça, né? A tua senha é muito fraca, né? É uma ameaça. Agora, o ataque já é a tentativa concreta de se quebrar a segurança de um sistema, tá bom? Ataque pode ser acidental ou malicioso, tá? Feito de forma, né, por um usuário externo ao sistema, que às vezes sem querer, embora a gente sabe que o caso acidental é muito, muito difícil de acontecer. O que vai acontecer mesmo é o ataque malicioso, né? É mais fácil proteger contra mau uso acidental do que malicioso, tá bom? Violação de segurança. Tipos, né, de avaliações, ó, violações, né? Então, quais são os tipos mais comuns aí, né, de ataque? Quebra de confidencialidade, né? Então, de repente você tinha alguma coisa, algum documento, alguma coisa que era, né, só o destinatário era para ver, e aí isso é violado, né, essa confidencialidade é violada. Outro tipo de violação, quebra de integridade, então um arquivo pode ter sido alterado, né? Então ele foi, vou até usar outra palavra, adulterado, né? Então, ou mesmo corrompido, né? Quebra de disponibilidade ou negação de serviço, tá? Essas duas coisas aqui elas são meio que equivalentes, tá? Que a quebra de disponibilidade é um tipo de ataque, né? Que faz com que um sistema caia, né? Então ele fica indisponível,
tá bom? Ou então ele dá negação de serviço, né? Então ele tá, por exemplo, é um ataque bem conhecido até agora nas eleições, né? Acho que no primeiro turno, né? Aconteceu um ataque desse tipo, né? Os caras tentaram sobrecarregar lá o sistema do TSE e inclusive acabou atrasando a apuração dos votos por causa disso. Então houve uma negação de serviço aí que durou algumas horas aí, né, por causa desse ataque. Então geralmente quem está fazendo o ataque faz, sei lá, um monte de requisição para o sistema e aí o sistema não consegue dar conta de responder aquelas requisições e acaba não dando conta de fazer o que ele tinha que fazer, né? Atender as requisições reais, né? Ele fica atendendo um monte de requisições falsas, né? Certo? E tem também o roubo de serviço, que é tipo o gato net, né? Então é um serviço lá que algum usuário aí não teria acesso, né? Mas aí ele consegue de alguma forma burlar o sistema e ter lá o serviço que não era para ele ter, né? Ataques de segurança padrão. Então, aqui, né? Agora em se tratando de comunicação, né? Então tem quem vai mandar a mensagem e quem vai receber, né? O emissor e o receptor, né? Aí numa situação normal, né? Os dois estariam se comunicando, certo? Agora, quando aí tem alguém aqui que, né? O cara que vai fazer o ataque aqui, né? Que vai atacar, vai tentar violar aqui a segurança. Aí ele pode fazer dois tipos aqui de ataque, os dois tipos mais clássicos aqui conhecidos, né? Que é ele se fazer passar por um dos dois, né? Então ele fala, ó, o receptor ele acha que ele está recebendo lá do emissor, né? Mas na verdade ele está recebendo de um intruso aqui, né? Então, sei lá, por exemplo, você às vezes recebeu um e-mail lá que falou, ó, clica aqui que acesse o site lá do seu banco e altere a sua senha, não sei o que lá. Aí você começa a se comunicar achando que está se comunicando com o teu banco, mas na verdade você está se comunicando com um intruso, né? Então esse aqui é um tipo de ataque, né? Agora o outro é o masquerading, né? Como é que eu traduzo isso? Mascarado, ataque de máscara, sei lá. O Máscara, o filme. Agora o Homem do Meio aqui, esse eu sei traduzir, Man in the Middle. Aí é parecido com isso, só que o intruso ele engana os dois lados, né? Então tem aí os dois lados interessados na comunicação, eles estão ali naquele momento, os dois, né, se comunicando, eles achando, né, que estão se comunicando entre si, mas na verdade tem um intruso aqui no meio, que ele que está se comunicando com os dois, tá bom? Então, por exemplo, vamos voltar no exemplo do banco. Então imagina que você entrou num site que o cara fala para você assim, ó, digite aqui a senha da tua conta e tal. E aí você tá achando que você tá no site do teu banco, né? Aí você mandou lá. Aí esse cara, ele pega a tua senha e manda pro banco mesmo, né? Aí o banco acha que é você, né? Então ele tá enganando você e o banco. O banco tá achando que é você aqui. Aí ele manda aqui a tua senha. Aí tal, beleza. Aí o banco vai te mandar lá algum comunicado, né? Enfim, alguma mensagem lá que era destinada para você. O intruso pode chegar e alterar essa mensagem e mandar outra, né? Fala, ó, as suas contas aqui estão em atraso, você precisa pagar, você quer pagar? Sim, quero, né? Enfim, ele vai enganando os dois, tá bom? Então o homem do meio, ele vai enganando os dois ao mesmo tempo, tá bom? Níveis de medida de segurança. A segurança deve ocorrer nos 4 níveis para ser eficaz, o mais eficaz possível, né? Que é no nível físico, então, sei lá, você fala o prédio lá onde tem os computadores, né? O que você pode fazer para deixar aquilo seguro, né? Não deixar uma pessoa entrar lá e espetar um pendrive lá no computador, né? E de repente roubar dados ou instalar um vírus, alguma coisa assim, tá? Então, no nível físico,
é uma preocupação. Depois, do nível humano, né? Então você vai ter que dar treinamento para a equipe, né? Porque aí não adianta nada você falar, eu vou criar um sistema super seguro, aí o usuário lá, que é o gerente, que é o cara que tem mais permissão no sistema, ele vai lá e digita a senha dele na frente de um cara estranho lá que rouba a senha dele e depois consegue fazer tudo que o gerente poderia fazer no sistema, né? Então, tô dando um exemplo aqui mais trivial, mas é isso nesse sentido aí que é o aspecto humano, tá bom? Então, dar treinamento para as pessoas para que elas conheçam os mecanismos de segurança que elas têm que usar, para que elas saibam usar de forma correta. Sistema operacional, né, no nível de sistema operacional, então o próprio sistema operacional vai ter os mecanismos de segurança. E na rede também, né? Então configurar lá mecanismos de segurança na rede. Beleza? Um princípio de segurança. Uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco. Ou seja, né? Ai, desculpa. Tá dando sono já. Então, por exemplo, né, se você. Vou dar um exemplo agora numa casa, vai? Então, se você tá lá no portão, lá você coloca um cadeado, né? Coloca aqueles portões altos, assim, né? Coloca muro com cerca elétrica, faz um monte de coisa. Só que aí tem de repente uma portinha lá atrás de madeira lá toda podre que se o cara dá uma pesada ali ele abre e entra na tua casa. Então por onde que o ladrão vai entrar? Né? Ele não vai entrar não vai, né, pelo lugar mais difícil, ele vai pelo mais fácil, tá bom? Então um princípio de segurança é que a tua segurança ela tá ali no elo mais fraco, né? Se você descuidar de algum ponto, aquele ponto mais vulnerável é por onde o invasor vai entrar, tá bom? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Ameaças ao programa. Então, quais são os tipos de ameaça que um programa pode ter? Cavalo de Troia. Então, o que é um cavalo de Troia? É um segmento de código que faz mau uso de seu ambiente. Exemplo aqui, um spyware, janelas de pop-up do navegador. Tá? Então ele vem, aquela história do cavalo de Troia, né? Parece que é um presente, né? Aquilo veio como um presente, mas na verdade era uma armadilha, né? Então às vezes você clicou em algum lugar lá, baixou alguma coisa, que a hora que a hora que o cavalo de Troia abre lá, né? Que tá cheio de inimigo lá dentro, né? Aí o programa ele começa a usar o teu ambiente de forma danosa, né? De alguma forma. Então começa a monitorar o que você está fazendo nos sites e às vezes pode ser que consiga roubar lá alguma informação importante sua, né? Enfim, por aí vai. Porta de armadilha. Identificador ou senha de usuário específico que contorna os procedimentos de segurança normais. Poderia estar incluído em um compilador, por exemplo. Então, imagina que você baixou um compilador de algum lugar, aí você compila o teu código, né? Então o teu código não tem nenhum problema, né? Se fala aqui, o meu código, você nem imagina que o teu código poderia abrir alguma brecha de segurança para um intruso, né? Só que de repente de alguma forma o compilador que você usou lá estava adulterado e aí a hora que você compila o teu código, ele enxerta lá um trecho de código em que ele tem, aí, sei lá, poderia ser um ex-funcionário da empresa, vamos supor, né? Que aí o cara tem um usuário e senha que tem permissão de fazer coisas lá no sistema, né? Aí o que ele faz? Ele vai lá e deixa alguma porta aberta, alguma brecha, né? Então ele fala, a hora que esse programa rodar, como ele tem essa senha desse usuário aí, que ele tem alguma permissão para fazer algum estrago, vamos dizer assim, no sistema, aí então a hora que esse programa rodar, ele vai usar dessa permissão para abrir alguma brecha, né? E aí, tipo, depois esse intruso vai explorar essa brecha de fora do sistema, entendeu? Então ele fala, eu vou entrar por uma conexão numa porta tal lá, que eu sei que vai estar lá escutando lá, enfim, ele vai. O ataque tem
esses dois componentes, o abrir a brecha e depois explorar essa brecha, tá bom? E aqui o exemplo do compilador, assim, é só um exemplo, né? Ela poderia estar no compilador, mas essa brecha poderia ser aberta de outra forma também, tá? Não necessariamente, agora vocês vão ficar traumatizados, né? Ninguém vai querer mais baixar compilador assim de qualquer lugar, né? Que é aliás, é o que a gente deveria fazer mesmo, né? Só baixar, é, não só compilador, mas como qualquer software, baixar de fontes confiáveis, né? Outro tipo aqui de ameaça, bomba lógica. Programa que inicia um incidente de segurança sob certas circunstâncias. Então, por que, né, essa coisa da bomba lógica? Para ficar difícil de detectar, entendeu? Então, o programa ele fica monitorando o teu sistema e aí ele olha algumas condições, né? E aí, quando acontecem essas condições, ele vai lá e apronta alguma. Só que aí fica difícil de você rastrear, entendeu? Porque você não sabe o que está disparando o evento, entendeu? Porque a ideia é exatamente essa, é um jeito de disfarçar o ataque, entendeu? Então você não consegue saber direito o que está disparando aquilo, tá bom? Estouro de pilha e buffer. Explora um bug em um programa e aí estoura a pilha ou buffer de memória. Aqui nós vamos ver o exemplo disso aqui, ó. Então, por exemplo, um programa inocente aqui em C, né? Que recebe um argumento aqui na linha de comando, né? E aí ele vai lá e copia esse argumento que veio lá da linha de comando para um vetor aqui, ó. Então tem um vetor aqui, vamos supor que o meu programa ele pede lá um comando, aí ele fala, ó, se você quer fazer tal coisa, sim ou não, tá? Poderia ser isso, tá? Sim ou não, tá? É uma pergunta, sim ou não. Aí o usuário digita na hora que ele vai digitar o programa, quer dizer, na verdade isso aqui é na hora de você executar o programa, né? Então vamos supor que na hora de carregar o teu programa, o usuário tem que dar um argumento lá que é sim ou não, tá? Que é uma opção boba lá de, sei lá, se ele quer alguma coisa besta lá, sei lá, não sei, da tela, sei lá, algum parâmetro lá de customização da tela, sei lá, qualquer coisa. Aí o seu programa inocentemente vai lá copiar o que o usuário digitou lá para o buffer, para depois ele fazer alguma coisa com isso, tá? Só que aí nessa, tipo, no C aqui, né, usando essa função aqui, ó, de cópia, ele vai copiar até encontrar lá acho que é o barra zero, né, que é o que indica o final da string, né? Então no C o que indica término de string é barra zero. Então essa função ela vai copiando até encontrar o barra zero, né? Então, se o cara mandar um negócio gigantesco e com fins escusos aqui, que a gente já vai ver ali, ó, essa função não vai detectar, ela vai fazer a cópia lá, né? Então vamos ver aqui como que isso pode ser explorado, né? Porque aqui, ó, desculpa, né? Na verdade, assim, ó, tem um detalhe aqui, né? Quando eu declarei um vetor aqui no C, né? Eu coloquei um tamanho. Aí isso foi alocado lá, né? No processo lá, foi alocado esse tamanho para essa variável, tá bom? Então, se eu pedir 10, um vetor com 10, né, de bytes, então ele vai ser alocado 10 bytes para mim, né? Agora o problema dessa cópia aqui, ó, é que quando ele não encontrar o barra zero, ele vai copiando tipo na região da memória, aí estourou aqui o vetor, mas ele continua copiando em cima de uma região de memória que não é mais do vetor. Entendeu? Isso aqui é uma falta de proteção da linguagem, né, também. Se for ver no Java não acontece isso, né? O Java daria lá Array Index Out of Bounds Exception, né? O Java não deixa você acessar a memória inválida. O C deixa, né? O C assume que o programador tem controle total, né, do que ele quer fazer. Beleza. Aí o que acontece, ó? Eu vou pular isso aqui porque isso aqui vai aparecer de novo aqui no próximo slide aqui, ó. Aí imagina que assim, ó, eu tenho um programa aqui malicioso, tá? Que o que ele faz? Ele abre um shell aqui, ó, de alguma coisa maliciosa, tá bom? Então, esse programa aqui, ó, é um programa curtinho, mas que ele está pedindo para executar um comando dentro do terminal, tá bom? Então, esse comando pode ser um que abre lá o vírus, que faz
o diabo a 4 lá, né? Aí o que que acontece? O programa malicioso, ele abre o shell com as mesmas permissões que o processo tiver, né? Acho que vai fazer mais sentido se eu ler isso aqui, ó, que está embaixo aqui, ó. Depois de compilado, então assim, ó, esse aqui é o código malicioso, tá bom? Então ele vai executar um comando lá, tá? Só que esse código, o que que vai acontecer? Ele vai ser compilado, tá bom? E aí o código binário, né, resultante disso aqui está entre parênteses enxugado, porque assim, depois, a questão é que assim, o tamanho disso aqui, tá? Isso precisa ter tipo o tamanho exato lá, tá? Então, se o cara é um bom hacker, vamos dizer assim, o cara vai saber como mexer mesmo no código já compilado, tá? Ele consegue enxugar algumas coisas lá para fazer caber no tamanho lá que ele precisa, tá bom? Mas isso também não importa pra gente agora. O que importa é entender mais ou menos a ideia aqui, tá bom? Aliás, essa aula aqui não é para ensinar vocês a fazer esse tipo de coisa, né? É só para mostrar para vocês um exemplo de coisas que o pessoal faz por aí afora, né? Então, assim, esse é o programa malicioso, então, depois de compilado, né, ele vai ser colocado no buffer, tá? Como se fosse uma string, tá? Então, se compila isso aqui, gerou um código binário lá que você alterou de alguma forma, deu uma enxugada lá e tal. Aí depois, ó, quando você for executar esse programa aqui, ó, adivinha qual vai ser a string que você vai passar aqui, ó, pro programa? Você vai passar essa string do programa malicioso, tá? Aí o que que vai acontecer, né? É... e aí, essa frase tá ficando meio estranha aqui, calma aí. O código precisa ser curto para caber num quadro de pilha. Beleza, deixa eu mostrar a figura, eu volto para cá. Vocês vão entender aqui agora. Então assim, ó, aqui, ó, nessa região da memória aqui, ó, era onde era para estar os, sei lá, os 10 bytes lá do buffer, né? Só que como o cara passou um tamanho maior, e aí naquela função lá do C, lá do string copy, lá strcopy, ele continua copiando, aí o que que ele vai fazer? Ele vai invadir a posição de memória que não era mais do buffer. Então, tipo aqui, ó, buffer na posição 0, buffer na posição 1, até a última posição do buffer. Então, tudo isso aqui era a posição do buffer. Aí, o strcopy do C, ele vai continuar, ele não achou o barra 0 da string, ele vai continuar copiando o que estava lá na string, e ele vai copiar em cima de outras informações do processo, né? Inclusive tudo, né? Ele estragou com todo o processo aqui, né? E aí, tipo, pegou aqui, ó, é claro que assim, né? Isso tem até uma vulnerabilidade do próprio sistema operacional, né? Certo? Aqui não é só da linguagem, né? É uma própria vulnerabilidade do sistema operacional. O programa do usuário não deveria alterar certas coisas aqui, tá bom? Mas aí tá alterando. Então, aí depois que, após o ataque, ó, na figura, o que que tem aqui, ó, no quadro, né, do processo? Tudo está modificado. Ó. Qual é o endereço que é o próximo endereço, né? Quando você executa uma função, aí você volta na pilha para ver para qual endereço que você deveria ir agora, né? Aí esse endereço do qual endereço que eu teria que ir agora está apontando para o endereço do programa malicioso que eu copiei aqui no buffer, né? Aí, tipo, aí o próprio sistema operacional vai falar, agora é a vez desse cara aqui executar. E aí, esse cara, o sistema operacional não está sabendo que isso aqui é outro programa que foi enxertado aqui dentro desse. Então ele vai rodar isso aqui como se fosse o programa original, com todas as permissões que o programa original tinha, tá bom? Então é isso que ele... Agora sim eu acho que eu consigo ler as coisas aqui para fazer sentido. Ó. Então, o programa malicioso abre o shell com as mesmas permissões que o processo tiver, tá bom? Então o que ele der de comando aqui, se era o root lá, ele tinha permissão de deitar e rolar na máquina, ele vai dar algum comando aqui para deitar e rolar na máquina, tá bom? O código precisa ser curto para caber em um quadro de pilha, tá bom? Então não dá também para você fazer aí gigantesco, né? Tem um limite aí. Depois de compilado, o código binário resultante enxugado é colocado no buffer, tá bom? Beleza? Então é isso. Então, às vezes, uma coisa que você nem imaginava, né? Um código desse aqui, jamais você imaginaria que tem alguma falha de segurança aqui dentro, né? Mas tem.
tá bom? Ameaças ao programa. Continuando, né? Vírus. Fragmento de código embutido num programa legítimo. Tá? Então você está rodando lá um programa firmeza lá, só que tem algum trecho lá que foi enxertado ali e que tem o código malicioso ali. Muito específico a arquitetura de CPU, sistema operacional e aplicações específicas, tá bom? Então, isso é até assim, né, geralmente você vai falar, uma coisa que o pessoal elogia no Linux, né, é que não tem vírus, né, assim, ou tem menos vírus, vai. Não vou dizer que não tem vírus, que acho que aí é uma afirmação muito forte. Mas o que que acontece? Geralmente, como também a maioria das pessoas usa Windows, né, aqui no Brasil, acho que pelo menos, vai. Aqui no Brasil, acho que o público que usa Mac não é tão grande, né? Eu não sei também, na verdade, na atualidade, né? Sei lá. Mas então, aí os sistemas que são mais usados são os que têm mais vírus, entendeu? Então o Linux já não é tão usado, então não tem muito vírus, né? Acaba sendo uma vantagem. Então o vírus ele é escrito, né, pensando aí no em qual sistema operacional e às vezes também qual hardware, né? Também. Normalmente vem de e-mail ou como uma macro. Um exemplo aqui, ó, macro do VB, para reformatar disco rígido. Tá? Então um códigozinho besta aqui, que está numa macro lá, em algum lugar que você vai lá e se você usar aquela macro, tu tá lascado. Vai formatar teu HD. Ameaças ao programa ainda, continuação. Colocador de vírus. Então, um programa que é um colocador de vírus, a função dele é simplesmente colocar o vírus no sistema, tá bom? Ele pega o vírus de algum lugar e instala no teu sistema, quando ele percebe que as condições ali são favoráveis, né? Então, às vezes você baixou algum programa que ele não é o vírus, mas ele é um colocador de vírus. A hora que der uma brecha, ele vai instalar o vírus no teu sistema. Algumas categorias de vírus. Vírus de arquivo, vírus no boot, que aí já é mais drástico, né? Macro, código-fonte, né? De repente, né, você fala, eu vou alguns, isso acontecia mais era no Linux mesmo, né? De você baixar código-fonte de alguma coisa e depois compilar na tua máquina, né? No Windows eu nunca fiz isso, baixar algum código-fonte, assim, alguma biblioteca, alguma coisa que me dá um código-fonte para eu compilar na minha máquina, né? Mas é um tipo de situação que poderia acontecer. Vírus polimórfico, muda toda vez que é instalado, então isso aqui é um jeito de fazer o vírus ficar difícil de ser detectado, né? Porque aí ele vai se alterando toda vez que ele é instalado. Ele é programado justamente para isso, né? E às vezes até o funcionamento essencial dele pode ser que não mude, né? Ele fica mudando só assim, né? Tipo, para dar uma disfarçada, né? Então ele faz algumas coisas que não são os objetivos dele mesmo, né? E aí, tipo, cada vez que ele é instalado, ele tem um jeito lá automático de gerar um novo código-fonte lá e compila e gera um outro vírus que faz algumas outras coisas diferentes para dar uma disfarçada, mas na essência o que o vírus faz é a mesma coisa, né? Vírus criptografado, furtivo. A gente vai falar do que é criptografia daqui a pouco, na verdade, né? Mas enfim, vírus furtivo modifica partes do sistema para não ser detectado, tá? Então o vírus ele consegue tipo meio que zoar a configuração do teu sistema só para que ele não seja identificado, tá? Então, ou seja, aí é uma falha do teu sistema operacional, né? De permitir essa modificação aí enfim, para depois o vírus não ser detectado. É, Aqui, ó, só voltando aqui nessa questão de vírus criptografado, que eu não sei se eu tenho. Eu só não tô vendo aqui nenhum exemplo de por que faria sentido, né? Para que o cara vai criptografar um vírus, né? Talvez é para ficar mais difícil de ser detectado, né? Talvez seja isso, né? Porque é, é porque assim, né? É, tem os vírus e tem os antivírus, né? Vocês sabem muito bem disso.
E aí como que o antivírus detecta a presença de um vírus numa máquina, né? Ele deve ter os mecanismos dele, né? Então ele vai falar, eu vou olhar o hash do arquivo, né? O hash é assim, né? Todo arquivo, você pode calcular um hash dele, que é tipo como quase, entre aspas, um DNA do arquivo, vai entre aspas. Que é você coloca lá você roda um algoritmo em cima do arquivo e dos bytes lá do arquivo, e isso vai gerar um código, igual a estrutura de hash mesmo, que vocês aprenderam em AED, né? Então aí você pega aquilo, joga numa função de hash, né, ele te dá um valor. Aí, todo arquivo, se ele for igual, né, se você jogar naquela função, vai dar o mesmo valor, né? É claro que pode acontecer de arquivos diferentes colidirem lá no hash, mas é raro acontecer, né? Uma boa função de hash tem pouca colisão, né? Então você pode ter lá no teu antivírus uma lista com o hash dos vírus, né, que o teu antivírus consegue detectar. Aí ele vai procurar no sistema, vai pegar esse arquivo aqui, calcula o hash dele. Tá, esse hash aqui tá lá na minha lista da lista negra lá? Tá. Ah, então isso aí é um vírus. Né? Agora, então o vírus ele poderia estar criptografado justamente para escapar desse tipo de detecção aí. Entendeu? Que aí quando você for olhar o arquivo criptografado, ele não vai ser o hash do arquivo original, porque o arquivo criptografado é modificado, tá bom? Eu acredito que vocês já sabem o que é criptografia, mas a gente vai ver agora em mais detalhes aí daqui a pouco. Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Outra categoria de vírus é de tunelamento. Se instala na cadeia do tratador de interrupções ou em drivers. É sangue ruim mesmo esse aí, né? Porque ele entra no sistema mesmo, né? É no baixo nível, né? Difícil de detectar também. É multipartite ou híbridos, que é o infecta boot, memória, arquivos. É blindado, difícil de entender o funcionamento, né? Então ele faz ele tem uma forma de agir bastante complexa, justamente também para dificultar a detecção dele. Né? Ele faz algo bastante complexo ali, justamente para confundir a cabeça de quem está tentando entender como que aquele vírus funciona. Ameaças ao sistema e à rede. Vermes. O verme ele se autorreplica sem necessidade de infectar arquivo legítimo, né? Que o vírus ele vem no arquivo legítimo, né? Ó. O vírus é fragmento de código embutido no programa legítimo. O verme já não, tá? Ele consegue se autorreplicar sem essa necessidade de infectar um arquivo legítimo, tá bom? Verme da internet. Então você poderia ter um verme que, sei lá, ele entra no pendrive, né? Então ó, você espeta o teu pendrive num lugar e aí esse verme ele vai lá e infecta o teu pendrive. Aí quando você colocar o pendrive em alguma outra máquina, ele vai infectar aquela máquina, né? Então ele vai se autorreplicando, né? E aí tem os vermes de internet, né, que explora recursos de rede para se espalhar. Então, né, aí você entra num site lá e de repente baixa lá um torrent lá naqueles negócios lá que às vezes você baixa lá um verme sem nem saber, e ele mesmo, né, tá se autorreplicando sem você perceber, né? Ele tá entrando na tua máquina sem você ver, explorando lá alguma brecha da tua rede, né? Programa gancho de atração faz o upload do programa de verme principal, tá bom? Então esse verme ele vai estar dividido em duas partes aí, que o gancho é a parte aí que só tem essa função de carregar, né? Baixar o verme lá. Baixar não, né? Aqui tá falando upload, né? Então ele vai subir, né, o verme para algum outro lugar, né? Então esse aqui é o que é a parte aí do verme que faz esse gancho de atração. Outro tipo de ameaça ao sistema e à rede aqui. Varredura de porta. É tentativa automatizada de conectar a um grupo de portas em um ou vários endereços IP. A gente vai ver até um código aqui daqui a pouco, ó.
né, de varredura de porta. Então o programa vai lá, ele tenta, começa da porta 0, vai até a porta 1000, quer dizer, até a porta 255, né? E aí ele vai tentando se conectar naquela porta. Ele fala, ó, vou tentar conectar, vamos ver se eu consigo alguma coisa, né? Aí se ele conseguir, aí beleza, aí ele tá escutando naquela porta e aí dali é que ele vai, aí tem que ver qual é a intenção desse ataque, né? O que que ele quer roubar informação, né? O que que o cara quer fazer, né? Aí ele vai explorar essa conexão com essa porta de algum jeito, tá bom? Mas ele não sabe, a priori ele não sabe em qual porta que ele vai conseguir. Então ele vai tentando em várias portas diferentes até ele conseguir o que ele quer, tá bom? Voltando aqui, outro tipo de ameaça à rede, negação de serviço, né, que é o que a gente já viu lá no começo, né? Sobrecarrega o computador vítima, impedindo que realize qualquer trabalho útil. Negação de serviço distribuída vem de vários locais ao mesmo tempo, tá bom? Então, por alguma razão, se os intrusos lá eles querem derrubar algum serviço, né, por alguma razão, eles podem inclusive fazer essa negação de serviço distribuída, né, de vários locais diferentes, eles começam a disparar lá várias requisições até o sistema lá ficar sobrecarregado e aí começar a dar negação de serviço para as requisições reais aí que precisavam ser atendidas. Criptografia como ferramenta de segurança. Principal ferramenta de segurança disponível. Origem e destino das mensagens não podem ser confiados sem criptografia. Porque assim, né, pessoal, não tem um meio seguro, né? Então, até tem, né, aquelas redes, a conexão segura, né? HTTPS, né? Mas ele é feito com criptografia, na verdade, né? O HTTPS é feito com criptografia. Então é um jeito de você tornar seguro um meio que não é seguro, né? Então, uma conexão de rede, você não tem como garantir que alguém não vai atacar aquilo no meio do caminho, tá bom? São muitas estruturas envolvidas, né? Principalmente numa internet, né? Se fosse ainda dentro de uma empresa e tal, até se poderia ter um nível de confiança de que meu, o meio ali físico, né, é seguro. Mas quando passa da porta da sua empresa para fora, aí já fica complicado de confiar, né? Meios de restringir emissores e ou receptores em potencial das mensagens, tá bom? A gente vai ver aí daqui a pouco aí já nos próximos slides como que essas coisas funcionam, tá? Você pode querer restringir ou só a origem ou só o destino, né? Ou as duas coisas, né? E aí é baseado em segredos, né? Que são as chaves, tá? Então os métodos de criptografia eles são públicos. O que é segredo é a chave, tá bom? Então a segurança ela não vai estar baseada no algoritmo, né? Você vai falar assim, ah, eu vou. Uma vez eu fiz, né, de brincadeira com um amigo meu, que a gente inventou lá um algoritmo de criptografia e que assim o algoritmo ele tinha um funcionamento lá que meu, se você não conhecendo o funcionamento do algoritmo, você não vai, muito difícil você decifrar a mensagem. Mas aí depois, se você conhecer o mecanismo, o algoritmo, né, que é usado, aí já era, você consegue decifrar as mensagens. Então, isso aí é uma coisa muito difícil de você manter em segredo, né? Manter um algoritmo em segredo, né? É inviável, na verdade, né? Porque aí descobrem o teu algoritmo e você vai ter que inventar outro, né? Enfim, né? Então, os algoritmos de criptografia eles são públicos, né? O que é segredo são as chaves usadas, né? Então vamos ver aqui, ó, como que dá para a gente fazer comunicação segura por um meio inseguro, tá? Então vamos supor que você quer passar aqui, ó, a mensagem aqui do emissor para esse receptor e vai passar aqui, ó, por um canal inseguro, tá? Então vai passar pela internet, sei lá. Então essa aqui é a parte crítica, né? Aí como que vai funcionar? Então o emissor ele escreveu a mensagem lá que ele quer mandar, né? De texto, mas poderia ser qualquer arquivo, mas vamos pensar em texto. Aí ele vai lá, pega a chave dele
e coloca no algoritmo lá, vai falar, eu quero criptografar essa mensagem com essa chave aqui K. Aí pronto, ele vai bater no liquidificador aqui o texto, né? Vai embaralhar, vai fazer um monte de coisa aqui. Né? Na verdade eu tô brincando aqui, tá? Porque a gente vai ver daqui a pouco que tem formas diferentes de fazer, tá? Tem um algoritmo que faz manipulações assim, outros que usam funções matemáticas mais complexas, né? Mas o fato é que então ele vai gerar lá o texto cifrado, né? E aí, meu, você pode passar na rede normal, porque o intruso, quando ele pegar a mensagem, ele não vai conseguir ler, né? Que ele vai falar assim, tá tudo cifrado, ele não vai ter o que fazer com aquilo, né? Agora, e aí depois, né, quando chega a mensagem criptografada lá no receptor, aí ele vai lá e pega a chave para decodificar a mensagem, tá bom? Aí ele joga lá no algoritmo, decifra a mensagem, ele consegue ler, tá bom? Agora uma coisa que é importante aqui é como fazer a troca dessa chave, porque se o intruso tiver acesso a essa chave, aí lascou, né? Então essa chave não dá para ser trocada pela rede, né? Na verdade, assim, na aula que vem, né, a gente vai falar de como dá para trocar chave. Então, assim, dá para trocar chave pela rede, mas tem que ter algum processo seguro e em algum momento você vai ter que ter troca de chave fora da rede, tá bom? Mas é o assunto mais para o final do capítulo. Então, o meio mais seguro de você fazer isso é o que? É trocar a chave. A troca de chave tem que ser feita num meio seguro, tá bom? Então você vai falar, sei lá, você vai. Enfim, pode ser fora da rede, né? Tem que ser fora da rede. Vai, eu só vou dar um spoiler, vai, pra vocês não ficarem achando que a coisa tá estranha aqui do jeito que eu tô falando. É que assim, ó, uma vez que eu tenho um canal seguro, e o que que é um canal seguro agora? É o canal, assim, não é no meio físico, né? Vou chamar de comunicação segura, vai? Então, uma vez que eu tenho uma comunicação segura, eu posso passar qualquer coisa aqui dentro, inclusive uma chave de criptografia, se eu quiser. Né? Só que o problema é que assim, para ter essa comunicação segura, eu primeiro precisava passar a chave de criptografia de um jeito seguro, né? Só que aí o que que acontece? Uma vez que eu tenho uma comunicação segura, aí eu posso passar outras chaves de criptografia para você estabelecer comunicações com outras pessoas, entendeu? Então, sei lá, se você tiver alguma comunicação segura com alguém, dessa comunicação você pode estabelecer outras, porque aí ele pode te passar, ó, aqui está a chave aqui segura para você se conversar com fulano aqui, ó. Aí ele passa para você aqui, aí você conversa com o fulano ali também de forma segura, tá bom? Essa é a ideia, mas a gente vai falar disso mais no final do capítulo, que é na aula que vem. Codificação. Algoritmo de codificação consiste em conjunto de chaves, conjunto de mensagens e conjunto de textos, né? Que a gente quer cifrar, né? Aí EK é uma função para gerar texto cifrado a partir da mensagem. Então você falou, pegou a mensagem, me dá uma chave K aqui, eu vou. Esse E aqui é de encriptar, vai, de codificar, vai. Em inglês lá, encrypt, sei lá como é que fala. Tá bom? Então, essa função é a função que gera o texto cifrado a partir da mensagem original e da chave, né? Aí depois o DK é quando você pega, é uma outra função, né? A função que cifra é diferente da função que decifra, tá bom? Mas aí você vai precisar da chave aqui também para decifrar, tá bom? Então DK é a função que gera mensagem a partir de textos cifrados. Codificação simétrica é a mesma chave usada para codificar e para decodificar, tá bom? Então a mesma chave que eu usei para cifrar vai ser a chave que eu vou usar para decifrar, tá bom? O DES é o algoritmo de codificação simétrica em bloco mais utilizado, tá bom? Mais conhecido. Codifica um bloco de dados de cada vez. Aí tem esse Triple DES aí, que é a versão, digamos, turbinada do DES, tá bom? Que é mais seguro. Bom, e aí tem outros algoritmos aí também, ó, AES, Twofish, enfim, RC4 também. Aí ele está falando aqui, ó, RC4 é a cifra de string simétrica mais comum, mas com vulnerabilidades conhecidas.
Beleza. Então tem vários algoritmos aí de criptografia simétrica. Agora, o que é a criptografia assimétrica, né, de chave assimétrica? É codificação por chave pública baseada em cada usuário tendo duas chaves, chave pública e chave privada. Tá? A chave pública ela é uma chave publicada usada para codificar dados. E a chave privada é uma chave, como o próprio nome diz, né, conhecida apenas do usuário individual, usada para decodificar dados. Tá bom? Então, essas chaves elas são geradas em pares, tá bom? Então, quando você criptografa uma mensagem, você tem um par lá das chaves, né? Então, ela é feita para ser criptografada com a chave de cifragem e depois ela só vai ser decifrada com a chave de decifragem, tá bom? Não adianta você conhecer então só a chave que você usou para criptografar. Mesmo então você acabou de criptografar a mensagem, né? E aí você perdeu lá o texto original. E aí você quer recuperar o texto original, você não consegue. Se você só tiver a chave de cifragem, você não vai conseguir, tá bom? E aí o que acontece, né? Dependendo aqui do contexto, aí a gente vê qual vai ser a chave pública e qual vai ser a chave privada, né? Como que isso vai fazer sentido. Então, por exemplo, vamos supor, você fala assim, ó, eu quero mandar uma mensagem, é assim, quando o teu objetivo é confidencialidade, né? Então você fala assim, eu quero mandar mensagem para fulano e eu não quero que ninguém tenha acesso a essa mensagem, só o fulano, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai combinar com o fulano qual vai ser esse par de chaves aí. Então você vai ter a chave pública, que é a de codificação, e o fulano vai ter a chave privada dele, que só ele conhece, para decodificar essa mensagem. Aí, quando você criptografar a mensagem com a tua chave, que ela pode ser pública, porque se alguma pessoa descobrir, tá? Quando a gente fala chave pública, não é que eu vou tipo publicar isso na capa do jornal, né? É só que assim, essa chave ela pode ser descoberta por outras pessoas que não traz risco para a comunicação. Porque aí então eu fiz esse combinado, aí eu tipo eu tenho a chave pública, eu criptografo a mensagem, uma vez que eu criptografar, só o fulano lá que tem a chave privada que vai conseguir ler essa mensagem, tá bom? Então com isso eu tenho confidencialidade, tá bom? E até tenho também, como é que chama? Aquele outro tipo que a gente falou, a quebra de. Ai, caramba, me fugiu a palavra aqui. Integridade, né? Integridade. É assim que os dados não estão corrompidos, tá bom? Então você consegue, tipo, né, fazer uma mensagem de forma que a outra pessoa, essa mensagem ela vai ter que chegar íntegra, porque se ela tiver corrompida, na hora que o cara for decifrar a mensagem, vai dar problema, tá bom? Aí, só que ó, esse negócio da mensagem, assim, a gente vai abordar isso mais pro final do capítulo, tá bom? Na aula de hoje a gente não vai abordar isso com mais detalhes. Mas assim, voltando aqui então para chave pública e chave privada. Aí o que pode acontecer, né? Uma outra pessoa pode, tipo, roubar minha chave pública e criptografar mensagens no meu lugar, né? E mandar para esse mesmo fulano, tá bom? Ou seja, quando a gente está fazendo comunicação desse jeito que eu estou falando, de um cara que quer mandar mensagem para outro, e aí, tipo, a única coisa que ele está preocupado é com a confidencialidade, então, tipo, pode acontecer de um intruso roubar essa chave e fazer se passar por mim, tá bom? E mandar a mensagem no meu lugar. Aí o outro cara, né, vai ler a mensagem achando que sou eu. Então, ou seja, você tem que ver para que você vai usar a criptografia e o que você quer evitar, tá bom? Então, nesse caso aqui específico que a gente está falando, em que o emissor ele criptografa a mensagem com uma chave pública, a única coisa que você está querendo evitar é quebra de confidencialidade,
tá bom? Eu não tenho como garantir quem é a origem lá da mensagem, tá bom? Agora, você também pode usar isso de uma forma, digamos, invertida, né? Você pode chegar e falar assim, ó, eu sou um emissor que eu quero, tipo, que só eu, tipo assim, que as pessoas saibam, elas tenham, digamos, um jeito de ter certeza que fui eu que mandei a mensagem, tá bom? Aí o que que eu posso fazer? Eu posso, tipo, publicar qual é a chave que você tem que usar para decodificar uma mensagem que eu te mandar. E aí essa mensagem pode ser pública, desculpa, essa chave pode ser pública, né? Você vai falar assim, ó, então alguém aqui, ó, se você quiser ter certeza de que essa mensagem fui eu mesmo que mandei, use essa chave aqui para decifrar. Se você usar essa chave para decifrar e der certo, é porque fui eu que mandei a mensagem. Porque essa criptografia assimétrica, né, a codificação e a decodificação, elas dependem de um par de chaves, tá bom? Então, sabe, quando ela é feita para, tipo, quando você cifrou com uma chave, só o par dessa chave é que consegue decifrar, tá bom? Aí se eu, então, eu publicizo, eu publico, vai, publicizo é estranho, né? Se eu publico a chave de decifragem, aí eu posso manter privada a chave que eu usei para cifrar, entendeu? Então, assim, só eu consigo mandar essa mensagem, porque só eu tenho aquela chave de codificar. Aí então as pessoas que lerem essa mensagem, elas vão ter certeza que fui eu que mandei a mensagem. Porque, tipo, né, eu que falei, ó, tá aqui a minha chave pública, ó, se você quiser ter certeza que sou eu, use essa chave pública aqui. Agora, qual é o problema disso, né? É que nesse caso eu não tô fazendo quebra, nesse caso pode ter quebra de confidencialidade, né? Então eu tô mandando a mensagem, aí os caras que vão decifrar a mensagem, né, como a chave é pública, o intruso pode pegar essa chave e ler a mensagem que eu estou mandando. Então você tem que ver o que você quer naquele contexto. Você quer, tipo, autenticidade, né? Você quer que o cara possa verificar que é a autenticidade, né? Ou seja, é você mesmo que está mandando. Ou você quer confidencialidade, né? Você fala, não, só aquele fulano que pode receber. Ou você quer os dois, né? Você pode querer ter os dois também. Aí você vai ter que combinar aqui qual chave que você usa, o que você vai fazer com isso, tá bom? Dá para fazer, tá? Dá para ter as duas coisas. É que eu não vou explicar aqui que a nossa cabeça vai virar aqui, porque você vai ter que fazer uma salada aqui com essas chaves aqui, tá bom? Acho que vai ter dois pares de chaves e aí você vai tipo fazer uma salada aí do que codifica. É um bom exercício, vai. É uma pergunta, vai. Se você quer ter confidencialidade, ao mesmo tempo autenticidade, como é que você faz aqui? O que você faz aqui, né? Tá bom? A dica é que você vai, acho que se eu não me engano, é que você vai precisar de dois pares de chave, tá bom? E aí depois como que você vai fazer, aí você pensa aí. Beleza. Deve ser um esquema de codificação que possa se tornar público sem deixar fácil a descoberta do esquema de decodificação. Mais comum é o algoritmo RSA, tá bom? É o algoritmo de criptografia assimétrica mais conhecido, tá? Algoritmo eficiente para testar se um número é primo ou não. Então, assim, ó, é só duas coisas aqui que a gente não vai olhar o RSA a fundo, tá? Então, só duas coisas que a gente tem que saber aí, mais ou menos, que estão envolvidas aí, né? Então, o RSA, ele está baseado no fato de que fazer teste de primalidade é fácil, relativamente fácil, tá? Não é fácil do ponto de vista de que eu acho que esse problema está em aberto até, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, eu acho que o problema ele não está nem provado que é NP difícil ou NP completo, né? Porque é de decisão, né? Se o problema quando é problema de decisão a gente fala NP completo, né? Quando é difícil. Então, esse problema, eu não sei se vocês já estudaram isso, né, pessoal? Eu estou assumindo que sim, mas pode ser que não, né? Quando a gente fala que um problema é NP completo, isso é da parte de teoria de complexidade computacional, né? Então, quando a gente fala que um problema é NP completo, é de que basicamente está falando aqui, a grosso modo,
é de que você não, meio que não tem esperança de ter um algoritmo polinomial para resolver aquele problema, tá bom? Então você só vai ter algoritmo exponencial, o que basicamente você está dizendo que não dá para resolver o problema, tá bom? Então, para testar a primalidade de um número, existe algoritmo que é eficiente. Agora, eu não sei dizer para vocês se esse problema, né, de detectar se um número é primo ou não, se esse problema ele é difícil, se ele é fácil, eu acho que ele está em aberto, tá? Então ninguém sabe se ele é fácil ou se ele é difícil. Mas o fato é que tem algoritmos que na prática funcionam bem para testar a primalidade de números até que grandes, tá bom? Nenhum algoritmo é eficiente conhecido para encontrar os fatores primos de um número, que aí aqui é outro problema, eu te dou um número e todo número ele tem uma fatoração em números primos, tá bom? Então isso aqui é muito difícil de fazer, tá bom? Em termos computacionais. Tá? Então testar a primalidade é fácil, mas é fácil, estou falando aqui na prática, tá? Na teoria eu não sei. Mas é, encontrar fatores primos é difícil, tá bom? O problema é difícil. Aqui eu também não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui talvez, eu acho, tipo, na teoria isso aqui é difícil, é comprovado, né? Teoricamente que isso aqui é difícil. Então, mas na prática também, tá? Também é difícil. Beleza, então ou seja, tá? Tentando trazer isso agora para algo que faça sentido na cabeça de vocês, que é assim, né? Como que você confia num algoritmo de criptografia? Entendeu? Qual, sabe, para você falar assim, se fosse um cofre de um banco, né? Você vai falar assim, por que eu confio, né? Você vai falar, porque ele é blindado aqui com, sei lá, meio metro aqui de chumbo. Então nem que o cara venha com uma granada que o cara consegue estourar isso aqui. Né? Ah, eu fiz o teste assim, assim, assado, peguei o canhão, joguei aqui, o bagulho não destrói. Né? Então você tem que ter algum grau de confiança naquilo por algum parâmetro. Né? O jeito que o algoritmo RSA funciona é que ele, tipo assim, é difícil de você quebrar a criptografia, entendeu? Então se fala assim, para eu quebrar a criptografia, seria o quê? Eu teria que resolver esse problema de encontrar os fatores primos de um número, tá bom? Então ele fala assim, então, ou seja, se fosse fácil resolver esse problema, seria fácil quebrar o RSA. Tá bom? Mas como não é, né? Então assim, é um problema que computacionalmente ele já foi muito estudado, o pessoal já sabe que é difícil, então eles têm um grau de confiança de que é difícil de quebrar criptografia RSA. Beleza? No caso, é claro que assim, né? Se o cara descobrir a chave, então assim, uma coisa é você, tipo, imagina que o intruso, ele pegou a mensagem e aí, tipo, ele não tem a chave, tá? Então, assim, ele nem vai tentar descobrir a chave. Ele fala, não, eu sei que pegar a chave privada lá para eu decodificar a mensagem é impossível, vai. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar adivinhar a chave. Né? Então o cara pode, né, dependendo da situação, se é algo que envolve aí dinheiro, muito dinheiro, né, o cara pode ter um supercomputador lá e ele vai ficar testando um monte de chave até ele conseguir decifrar a mensagem, tá bom? Então, mas aí, tipo, isso aqui é computacionalmente muito bem dimensionado de forma que, mesmo que o cara tenha um supercomputador, um super conhecimento de computação, o cara não vai conseguir quebrar. Não vai conseguir quebrar o algoritmo. Beleza? Nota, criptografia simétrica baseada em transformações e a assimétrica baseada em funções matemáticas. Certo? Quando a gente fala baseado em transformações, é assim, tipo, ele só pega os bytes lá e digamos que vai dando umas embaralhadas, vamos dizer assim. Né? Agora já a criptografia assimétrica, ela tem umas coisas de teoria dos números lá, né, que envolve essas coisas de primalidade, não sei o que lá. A criptografia assimétrica usa muito mais computação, tá? Então ela não é só difícil de quebrar, ela é tipo também computacionalmente custosa, tá? Então você vai falar assim, para eu criptografar uma mensagem, eu acabo tendo um gasto computacional maior
do que tipo se eu usasse o 10 lá, que é o algoritmo mais básico de criptografia simétrica, né? Certo? Então o RSA ele é computacionalmente mais caro, vamos dizer assim, mais intenso. Normalmente, a criptografia assimétrica ela não é usada para criptografar dados em massa, justamente porque ela é mais intensa, tá bom? É, então aí o que o pessoal faz também, só dando uns spoilers aí, é assim, na hora de se comunicar, ele pode estabelecer digamos, a confiança no, em quem, sabe, dessa coisa, eu estou falando com quem, né? Eu estou falando com quem eu acho que eu estou falando ou eu estou falando com o intruso? Então, tipo, nesse primeiro contato é usada a criptografia RSA. Né? Aí uma vez que você já sabe que você tá, com quem você está conversando, né? Os sistemas já se reconheceram, aí eles podem começar a usar a criptografia simétrica, tá? Aí eles trocam tipo uma chave, né, da criptografia simétrica e começam a usar aquela chave para fazer a criptografia simétrica. Então eles vão trocar a chave usando a criptografia assimétrica, né, que é mais segura. Aí uma vez que trocou, ó, vamos usar essa chave aqui? Vamos, beleza. Porque também esse negócio de chave é bom não ficar usando toda hora a mesma chave, né? Então gerou uma chave lá, ó, vamos usar essa chave aqui agora e vamos trocar para criptografia simétrica? Vamos, beleza. Para a coisa funcionar mais rápido, tá bom? Então na prática acaba usando um misto aí das duas coisas, tanto da criptografia simétrica como da assimétrica. Beleza, pessoal? Então paramos por aqui, ó. Dois patinhos na lagoa, tá? Slide 22. Aí eu continuo aqui no 23, falando de autenticação. Beleza, pessoal? Abraços aí. Tchau, tchau.